É, é um assunto que não é muito legal de se falar, mas cara, eu acho que pra quem gosta de futebol, pra quem tá meio que perdido às vezes no assunto, acho interessante a gente trazer algumas pautas. Que aqui nem é pra isso, mas estava me incomodando. E indiferente da minha audiência pra Globo ou não, porque eu sei que não faz diferença nenhuma, a Globo é uma rede que ela quando quer te manipular de uma certa forma para você acreditar em tudo que está sendo falado, ela faz, e tem muita gente que gosta de encontrar uma notícia mastigada, então é mais fácil. Um resumo para quem não está sabendo dessa história dessa Renata e do BAP, agora quando ele se reuniu ali com o conselho do Flamengo, né, para passar a questão de valores e tal, ele no momento trouxe uma questão muito infantil. Desde já vou falar, eu discordo. Flamenguista que acha certo a forma que foi falado, tá querendo zoar ou tá de bobeira. Tudo que ele foi falado correto, mas a forma que ele levou foi errada. Você não tem que chamar alguém de narigudo ou alguma coisa porque você trata de imaturidade. Você age como uma criança e a pessoa é um presidente de um grande clube do Brasil. Não pode. Até aí, tá errado. Ele não cita os nomes, mas ou pessoas relacionaram a pessoa, ou simplesmente pessoas viram a reportagem que ela fez e correlacionou. Daí, falar que ele está errado porque falou de uma característica física e agiu erradamente, ok. Mas daí partir para machista, misógino, como foi falado agora, como vocês leram agora antes aqui, o cara que odeia e é contra as mulheres, é muito pesado, cara. As pessoas gostam muito de cobrar dos outros e esquecem do que estão falando. Estão chamando agora torcedores, estão chamando os flamenguistas de prepotentes, de arrogantes, de um monte de coisas, quando não fomos nós que falamos aquilo. Quando muitos de nós estamos criticando aquela atitude dele. Mas vamos partir do princípio. O que irritou tanto ele? Essa Renata trouxe uma notícia sobre futebol feminino e tal, que as estalagens do futebol feminino do Flamengo eram ridículas e tal. Até aí, cara, até se ela quisesse falar isso, quisesse ajudar mesmo, show. O problema é que, como assim ela quer ajudar? Porque na reportagem dela ela diz assim, aqui tinha uma brecha para entrar e foi assim que a gente entrou. Pera, ela vê uma brecha, em vez de ir lá falar com o povo, quem estava responsável por ela, simplesmente entra e tenta gravar. Ela realmente queria ajudar o futebol feminino ou estava querendo crescer? Porque essa Renata, desde que entrou, ela bate na tecla do futebol feminino. E tá tudo bem, tá tudo bem. O problema é você querer passar uma verdade para os outros que não é. Vou dar um exemplo só em relação a isso que ela fez lá no CT, não sei aonde é do futebol feminino, que ela invadiu para poder coisa. É mais ou menos assim, você tem sua casa cercada por muros, tá? E o muro de trás da tua casa cai. Só que você não sabe. Você não sabe. Eu vou lá, eu entro, gravo e falo, olha como o cara não teve a capacidade de guardar sua própria casa, aqui a gente conseguiu entrar, eu quero te ajudar, eu quero explanar que você é ruim e quero crescer em cima de você. Porque se eu sou um cara que quer ajudar, eu bato na porta da tua frente e falo, cara, ó, o muro lá da parte de trás da tua casa caiu, acho que deveria levantar, senão pessoas podem entrar, e não sair entrando. Então, a partir desse princípio, dizer que ela queria ajudar, eu acho muito difícil. O segundo ela tem tido embates frequentes com dirigentes, com técnicos. Ela teve um embate com um dirigente, eu acho, do Cruzeiro, se eu não me engano, e que ao revelar que ele ia gastar o razoável, o satisfatório do futebol feminino, ela chama de incompetente e, entre parênteses, até burrice um cara falar isso ao vivo. Responder com tanta clareza sobre o futebol feminino que não ia dar tanta importância. Mas espera, ela pode me chamar de incompetente, pode me chamar de burro, mas se um cara faz algum tipo de tratativa errada, vamos sempre botar isso, errada, sobre uma característica física, ele é machista, ele é misógino. Ou seja, uma frase que ele usa depois, nessa mesma linha, quando ele acaba errando, chamando a repórter de narigudo e tal, é a questão de que o pau que bate em João bate em Maria.
Ali já mostra que, tipo assim, ele não tá falando de gênero. Se o cara é cobrado, a mulher também vai ser cobrada. Aquelas pessoas que falarem alguma coisa do Flamengo, ele vai cobrar todo mundo, independente do gênero. Isso quebra qualquer coisa que estão falando de machista, misógino. Se vocês querem criticar por uma atitude que ele disse, ele foi um babaca, porque não poderia falar isso de uma repórter. Show! Mas, cara, ninguém é obrigado a engolir a seco coisas. Mas não é porque eu discordo que eu sou completamente oposto, eu sou machista, eu sou misógino, eu odeio mulheres. Eu falei isso porque você é mulher. Eu vou dar pequenos exemplos. Chamaram de prepotentes, de arrogantes. Teve um dirigente esse ano, de um clube, que chegou na mesa de coletiva com a taça da Copa Libertadores e a taça do Brasileirão e falou: nós somos os campeões atuais, se quiserem, venham aqui pegar. Para mim, isso é prepotência. Um técnico por aí disse a seguinte frase: eu só sou obrigado a dar satisfações para 3 mulheres: minha mãe, minha esposa e a presidente. A mais ninguém. Isso para mim é uma fala machista. Quando essas frases aconteceram, não teve nenhum tipo de repercussão de olha que arrogante, que prepotente, olha que machista. Mas foi o BAP falar isso, de uma característica física, foi começar a chamar de machista, de misógino, por dirigentes, por repórteres, que, cara, a princípio só defendem aquilo que eles querem. Em 2017, numa mesa de um programa da Sport TV, estavam falando de Vinícius Júnior e pejorativamente eles coligaram ele ao Neguebinha, correlacionando, o Neguebinha, Neguebinha. Todos na mesa riram. Nenhum tipo fez comentário em relação ao Negueba, ao Vinícius Júnior, mas todos riram, inclusive o apresentador. Este mesmo apresentador que agora está repudiando a fala do BAP. Mas quando teve a oportunidade de falar, opa, não é assim, a gente não pode falar dos outros assim, ele só riu. Quando o Felipe Luiz foi anunciado como técnico, muitos chamaram de estagiário. Isso é diminuir o cara, falar que ele não é capaz. Ele provou com um ano que foi muito capacitado a isso para ganhar. Só que ninguém falou nada. Eles diminuíram, tentaram desmerecer o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está onde está hoje em dia. Tentaram desmerecer o Felipe Luiz, dizendo que ele não chegaria a muitos lugares. Durante todo o ano ele precisa ganhar aquilo, precisa ganhar. Mas ninguém da mídia fez esse estardalhaço. Mas aí, o BAP traz uma característica física de uma pessoa, ele é chamado de tudo quanto é ruim. Mas os dirigentes desses clubes não falaram nada quando o seu presidente, quando o seu técnico foi machista ou prepotente, para ele estava tudo bem. É sempre assim, o gramado do vizinho é mais verde. Vou tentar destruir, vou tacar um veneno, vou tacar uma praga, porque se ele crescer, eu posso ficar pior. E cara, o Flamengo é óbvio que está incomodando. Acho que ele começou a incomodar lá atrás, quando ele bateu de frente com a Globo falando que queria aumento televisivo. A Globo não quis e foi lá e passou a primeira coisa no SBT final, acho que foi Flamengo e Fluminense, no Ratinho, que todo mundo zoava. Então, tipo assim, ali ele já estava se mostrando para a Globo, eu quero meu direito e eu consigo. Eu não preciso de você. Então ali já começou uma guerra, porque o que está acontecendo é politicagem, cara. Nós, torcedores, amantes de futebol, vou dar o futebol feminino, cara, infelizmente, é ruim. Eu não vou falar que é ruim. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que tem muitas pessoas que não gostam. Mas isso não quer dizer que eu sou machista. Isso não quer dizer que eu sou misógino. É só um produto ruim. Eu não gosto de assistir. Eu prefiro assistir o futebol masculino. E as pessoas estão empurrando o futebol feminino, como se fosse sobre o Mirassol ano que vem vai ter que jogar. Para jogar, ele vai ter que ter um futebol feminino, porque senão ele não pode jogar. Eles estão empurrando um produto que não é legal. Ela numa mesa, lá falando sobre o BAP, quando o BAP fala que não teria tanta importância, ele fala, cobra da sua empresa, porque a sua empresa paga 100 milhões para o futebol feminino e 10 milhões para o futebol feminino, isso aqui não é uma ONG. 100 milhões vai ser pro feminino, pro masculino e 10 pro feminino. Então manda a empresa. E que ele falou, ele tem 11 milhões de prejuízo no final do ano pro futebol feminino, porque todo o dinheiro vai para as transmissões. A maioria da parte vai para Globo. Então, tipo assim, eles gostam de encobrir. Se ela quisesse realmente
uma melhoria para o futebol feminino, ela estaria falando dos clubes, mas da empresa dela também. Mas falar da empresa dela sujaria o nome dela. Então não vou falar. Eu vou falar que os clubes estão errados, que os clubes não apoiam. Então, tipo assim, é muita politicagem. E se você gosta do futebol feminino, amém. Mas ninguém é obrigado a gostar, só porque você gosta. É a mesma coisa, eu gosto de assistir o Campeonato Árabe, mas não é porque eu gosto que você tem que gostar. Não é porque eu acho um repórter, um comentarista ruim, que eu sou feminista, ou se eu acho uma comentarista ruim, uma narradora ruim, eu sou machista. Às vezes é só ruim, pô. Eu assisto uma pancada de narradora mulher, uma narradora mulher que é muito boa, mas tem umas que não são boas. Aí se você fala que essa não é boa, você é machista, você tem que parar de fazer isso. Nós torcedores que gostamos de futebol, que somos os consumidores do futebol, precisamos aprender a lutar para aquilo que a gente gosta. E parar com esse clubismo maluco de ai lá, é isso, é aquilo, coisa que não é, gente. Ela disse assim numa entrevista, terminando aqui. Ela disse assim numa entrevista falando dele, chamou ele de ignorante, é no mínimo ignorante, e ela pode falar tudo de todo mundo, ninguém pode falar dela. Tá aí o erro, não existe isso. Quando ele fala mal do futebol feminino, ele tá falando mal do produto dele. Aí ela usou o exemplo de, é como se ele fosse um vendedor de chocolate e falasse mal do chocolate. Gente, vamos lá. Se eu sou um vendedor de chocolate diet, eu falar de chocolate amargo ou chocolate ao leite mal, para o meu vender, eu não tô ruim. Ele tá valorizando o produto dele que mais vende. O produto que mais vende dele é o futebol masculino. A maioria dos times aceitou isso porque foi obrigado. Falou assim, ou você tem, ou você não joga Libertadores, você não joga os campeonatos internacionais. Os caras falaram, ok, vou ter. Mas com aquilo que vocês me oferecerem, eu vou dar o melhor para ela. E se vocês não me dão dinheiro, não tem como eu ceder. Então, tipo assim, é uma via de mão dupla. Então tá acontecendo um estardalhaço por algo que não existe. Então acordem, galera. A gente precisa aprender a pesquisar. O futebol é muito mais do que isso. Cara, se você gosta do futebol feminino, tudo bem, não tem problema. Eu vou até pedir, eu quero saber, se você gosta de futebol feminino, coloca aqui, eu gosto de assistir, é bacana. Não, eu não gosto. E tá tudo bem. O problema não é eu gostar ou não gostar, é quando eu não gosto e você quer que eu goste. Ou se você não suporta o futebol feminino e fala, não, mas é muito bom, você tem que assistir. Ninguém é obrigado a assistir nada. Se você não gosta, você não tem que consumir. E tá tudo bem, gente. Deixa o seu like, compartilha. Eu precisava falar isso aqui para desabafar, pra gente entender, cara. Eu preciso entender de você. Você é a favor ou contra o futebol feminino? Acha que o futebol feminino é tão bom quanto o masculino? Deixa aí sua opinião, deixa o seu like. Fui!